A advogada Nadine Borges tem uma longa e intensa militância pelos direitos humanos, não apenas aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil, em Brasília e fora do Brasil também. Ela agora recentemente esteve na Argentina, em Buenos Aires, na antiga escola de mecânica da Armada Argentina, da Marinha da Argentina, que é a antiga ESMA, que virou um centro de defesa dos direitos humanos, de memória e de outras coisas que ela vai falar com a gente aqui. Eu gostaria que começasse, Nadine, falando da sua palestra, da sua intervenção. Foi a propósito de quê? Não, então, nós tivemos, obrigada, né, Golo, pela oportunidade. Eu pude falar um pouco da minha experiência à frente da Comissão da Verdade Nacional e também na estadual, mas, sobretudo, e é um trabalho que eu comecei a pensar agora, não é algo que eu tenha amadurecido muito, até pelo lugar de fala que eu tô, que é um pouco assim, como que se dá a presença das mulheres quando a gente fala sobre a ditadura no Brasil. E aí, em todos os níveis, a narrativa que é construída historicamente das mulheres que eram guerrilheiras, subversivas, insurgentes, como que isso mal aparece. Então, assim, nós temos sempre, são homens que parecem os heróis da luta pela democracia. Dificilmente nós temos histórias de mulheres. Então, foi tentar refletir um pouco isso, assim, desse silenciamento das vozes das mulheres. Ainda mais num lugar como e lá as pessoas usam a expressão ex-ESMA, que agora é o Centro de Direitos Humanos Haroldo Conte, um lugar em que a luta das mulheres também teve um destaque enorme, tanto que lá funciona, por exemplo, a sede das avós da Praça de Maio, das mães da Praça de Maio, que foram, né, mães e avós e são até hoje, e essa história ela é muito, acho que é bacana contar, assim, para quem quer conhecer um pouco melhor a história da Argentina. Essas mães, essas avós, os filhos foram desaparecidos, torturados, e elas iam reclamar em frente à Casa Rosada. Nem todo mundo conhece essa história, mas é uma curiosidade importante. Que é a sede do governo, que né? é a sede do governo da Argentina, e elas não eram... e a ordem dos guardas, de homens, né? Era para que elas não ficassem, que elas não podiam ficar paradas ali, porque senão elas seriam presas, e elas queriam saber dos filhos e dos netos que tinham desaparecido. E elas obedeceram a ordem e não ficaram paradas. Elas resolveram começar a marchar, elas começaram a marchar ao redor da praça. Então elas não podiam sofrer nenhum tipo de punição, porque elas estavam cumprindo as ordens, que era não ficar parado. Não é para ficar parado, nós não ficaremos. E a origem da fralda na cabeça também é uma característica, né? E do lenço, O lenço branco que era a ideia da fralda, né, na verdade. E é exatamente isso, porque as crianças, elas sumiram. Porque as mães que foram presas, as mulheres que foram detidas, né, torturadas, foram presas, né, como diz o Modesto, foram sequestradas, né, as pessoas não foram presas. E elas, muitas estavam grávidas, e todas elas que estavam ou grávidas, ou com um bebê recém-nascido, que foram, na hora da prisão, estavam com seus filhos, os militares roubaram essas crianças. Então foram 500 bebês que desapareceram, a maioria lá na sede da ex-ESMA, e que hoje, como o golpe na Argentina foi em 76, então essas crianças, adultos hoje estão com 39, 40, 38, né, entre 76 e 78, e houve toda uma campanha assim no país inteiro para que as pessoas doassem, né, sangue para construir um banco de perfil genético no país, para poder, com esse banco de perfis genéticos, na medida em que os corpos fossem encontrados e que tivesse alguma pista, pudesse confrontar esses dados e identificar. E graças ao trabalho dessas mulheres, um pouco também a minha fala ela foi um pouco sobre isso, sobre a importância da luta das mulheres, como a gente teve aqui, eu já falo sobre isso, já conseguiram encontrar 117 netos. E isso, assim, é de uma alegria tão grande pensar que... porque a tristeza, ao mesmo tempo, é enorme. Imagina que uma criança que tenha sido adotada, né, falsamente adotada, criada por uma família, muitas vezes de militares, que em alguns casos foram os próprios que mataram os pais biológicos e criaram esses filhos com essa áurea do mal, de tortura, de perversidade. Então, assim, escondendo a própria história estão daquela escondendo pessoa. a história pro filho,
porque, né, é filho, mas também, assim, enganando a todos, entendeu? Tem casos que são muito curiosos de pessoas que foram criadas a 2 quadras da sua família, dos seus primos, dos seus tios, e que jamais tomaram conhecimento e só foram tomar com a identificação Agora, por já que DNA. você falou dessa questão do recorte da mulher, recorte de gênero, há muitos casos, ou pelo menos alguns casos que já se tornaram públicos na Argentina, de mulheres de oficiais e mulheres de policiais civis que receberam as crianças recém-nascidas em casa sem saber a origem e que depois, quando descobriram a origem, tiveram de tomar uma atitude ou tiveram de compactuar com o sequestro ou denunciar. Esse tipo de coisa também a gente verifica isso lá? Olha, mas é muito aquém do que a gente imagina. Porque a maioria dos casos é conluio mesmo e as pessoas sabem a origem. As mulheres sabem, né? As famílias sabem, né? A mãe, o pai. Porque aparece o cara em casa, geralmente acontecia isso, a gente vê inclusive em filmes, né, argentinos, né? O cara aparece em casa com o bebê e diz pra mãe diz pra mulher que aquele bebê estava abandonado. Só que assim, isso tudo é mais uma maneira de construir a história com essa leitura de dominação masculina, de que a mulher acreditaria no homem, quando assim, o país inteiro vivia um momento que é muito fácil perceber que isso podia ser decorrência do golpe. Então é isso que vem acontecendo, assim, as pessoas, isso na Argentina, assim, por mais que a gente, e eu não sou dessas que afirma que na Argentina é muito melhor que no Brasil a política de direitos humanos, porque eu acho que tem coisas que não se podem comparar. E o ideal é que na Argentina a gente tivesse uma política de direitos humanos que fosse uma política de Estado, coisa que no Brasil a gente não tem. E na Argentina se aproxima um pouco mais de uma política de Estado, mas de certa forma ainda são políticas de governos, e que é diferente. Porque quando você tem uma política de Estado sedimentada, independente de quem está à frente do governo, a política não vai deixar de existir. E tem um marco na Argentina que as pessoas costumam referir, que é quando o Néstor Kirchner assumiu a presidência, em 2003. E muitas pessoas fazem essa leitura, assim, que depois dele direitos humanos passaram, ele retomou os juízos, né, os julgamentos dos casos na Argentina. Imagina, mais de 600 pessoas já foram responsabilizadas judicialmente, os torturadores. E aqui? E aqui nenhum. Nenhum, até hoje nenhum. Então, assim, na Argentina, mas assim, o que o Kirchner fez como presidente a partir de 2003, e o que a Cristina vem fazendo, e ela merece assim todo o nosso apoio, porque ela de fato ela é uma liderança, uma pessoa muito comprometida com os direitos humanos, não foi a partir deles. A sociedade argentina estava amadurecida para que isso fosse feito. Então, assim, foi uma caminhada muito longa. E no Brasil, e aí eu acho que na Argentina a gente pode dizer que é melhor, diferentemente da Argentina, nunca teve nenhuma ruptura. Tudo aqui foi a transição, foi uma transação, entendeu? A gente não teve nenhuma ruptura. Então, em 1979, com a lei da anistia, a abertura, essa ideia de que aquelas pessoas que mataram, torturaram, foram... a ideia, né, de que essas pessoas pudessem ser anistiadas, isso é muito bizarro. Porque assim, nunca foi permitido torturar, matar ninguém, queimar com cigarro, estuprar, arrancar o bico do seio das mulheres. E isso era feito. E como que isso se anistiou? Né? E essas pessoas faziam isso cumprindo ordens do Estado. Então, na Argentina tem esse diferencial. Mas assim, o que me tocou mais estando lá, assim, é ver como que, dependendo de quem está à frente do governo, as políticas de memória elas podem acontecer. E foi ousado essa bandeira do kirchnerismo, que daí não é a bandeira do kirchnerismo de direitos humanos, é a bandeira de um país que tem um compromisso maior com direitos humanos. E isso nós estamos atrasados em relação à Argentina. E não sei se é melhor ou pior, porque são circunstâncias diferentes. O Brasil sempre tem uma postura de ficar de costas para a América do Sul, de costas para a América Latina. Eu acho que várias explicações a gente pode dar, da colonização, o próprio idioma. Mas então tem essas deficiências assim que são muito fortes. Eu me emocionei muito lá, assim, e aprendi uma coisa que eu fiz, isso foi na outra vez que eu fui à Argentina, na visita guiada lá no prédio, que quando a gente vai ao museu, a gente recebe orientação para não tirar fotos, para não
danificar as imagens, né? Quadros, pinturas. E lá, no prédio da ESESMA, onde é o centro hoje, a orientação era para que nós não tirássemos fotos, porque algumas pessoas que são testemunhas que ainda estão vivas e que sobreviveram ao período, elas identificaram os lugares internamente, né, a arquitetura, né, a estrutura do lugar, né, os o lugares, subsolo, o segundo andar, né, o sótão, e elas ainda estão, esses depoimentos, eles ainda servem para os julgamentos. Então, se alguém tira foto lá dentro, isso pode comprometer a própria segurança dessas pessoas que estão lembrando. Então, assim, é uma orientação para não fazer registro de foto, ainda mais hoje em dia que tudo é... Essa nuance de que você acabou de dizer agora mostra como é que é diferente a situação da Argentina em comparação com a situação brasileira. A esse nível, chega a esse nível de preocupação. Mas a gente vê também aqui no Brasil um questionamento muito grande da própria decisão, por exemplo, do Supremo de considerar que a anistia vale para todo mundo. Há um questionamento e há uma tendência a se forçar que essa questão seja novamente avaliada e seja apresentada outra vez ao judiciário, até sob o argumento de que as leis servem à sociedade, então elas têm de sofrer esse ajornamento à medida que as sociedades evoluem no tempo, não é isso? Dentro desse aspecto, sob esse prisma, você acha que nós hoje no Brasil vivemos um momento que é auspicioso para nós mexermos nesse tipo de questão, até corrermos um pouco para chegar perto desse cenário argentino, não comparando, mas chegar perto da verdade do que aconteceu? Olha, eu costumo ser otimista na vida e assim, por isso eu trabalho com direitos humanos, por isso eu sempre me dediquei para isso. Mas em relação à lei da anistia, eu não sou tão otimista assim, não. Eu acho que o Brasil está... O cenário político atual não nos permite ter muita esperança em relação a isso, assim. Porque se na Argentina, que essas coisas que eu apresentei antes, né, que aí foi assim, vontade de governo, as coisas mudaram nos últimos 12 anos, aqui, e a gente cai nessa armadilha de fazer muita crítica nós fazemos muita crítica, né? Geralmente se faz muita crítica ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. E esquecemos do Judiciário. E o Judiciário é o único poder que a sociedade, por mais mobilizada que ela esteja, ela não consegue interferir e atuar mais próximo. Então, assim, o Executivo a gente tem a oportunidade do voto, de participar das audiências públicas, de ter mais acesso, né? O Legislativo da mesma forma. Por mais corrompido, por mais estruturalmente... Agora, o Judiciário, primeiro que não teve mudança na composição, então, assim, muito timidamente, alguns novos ministros no STF, alguns, né, nos tribunais superiores. Talvez se a decisão do STF fosse hoje, não posso afirmar, mas de repente nós poderíamos ser surpreendidos e a lei da anistia fosse de fato reinterpretada, mas naquele momento não tinha condições políticas para isso, porque assim, os juízes mais conservadores, a elite da elite e toda a questão da ditadura no Brasil, que durou 21 anos, e foi muito maior do que a Argentina, foi muito maior que a do Chile, ela foi um golpe econômico. Então essas mesmas famílias, essas mesmas estruturas, elas se mantêm no poder judiciário até hoje. Então assim, mexer com isso, romper com isso, eu tenho uma preocupação em relação ao que vai acontecer na Argentina agora, e isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar assim. Não dá pra gente achar que o Mercosul é só mercado econômico. O Mercosul também tem que garantir livre circulação entre as pessoas, livre circulação entre as ideias. Nós temos que ter passaporte, não basta ter o passaporte azul que nós temos que ter um passaporte sul-americano. Se a ideia é ter um bloco comum, Europa, né? Se a ideia é ter um bloco comum, que seja comum de fato, que não seja comum só para o capital circular, só para o dinheiro circular. E aí a lei da anistia no Brasil, e comparando com a Argentina, na Argentina agora eles vão começar a investigar as empresas que financiaram o golpe militar lá. E aí, como que vai se comportar o judiciário argentino? Eu não tenho a resposta. Aqui a gente não chega nem perto disso ainda, porque aqui nem os torturadores, que ainda estão vivos... Nem as pessoas físicas, né? São
investigados e vão responder a processo por isso. E no Brasil, se a gente não investiga essas empresas, porque isso é uma parte da investigação, outra parte são as pessoas, né? Os agentes públicos que, na posição de agentes públicos, cumprindo ordens, seja cumprindo ordens ou dando ordens, cometeram as violações de direitos humanos. E o STF, a composição atual do STF, eu sinceramente, eu não acredito que a gente possa ter uma interpretação Quer da dizer, anistia. pelo que você está falando, na realidade a gente precisa ter uma reforma mais ampla do que qualquer reforma que se propõe. Quando se fala de reforma política, quando se fala de uma reforma tributária, administrativa, essas coisas todas já foram de uma certa forma tentadas ao longo da história. Desde 88, com a Constituição. Mas o judiciário nunca se mexeu, né? Intocável. O judiciário parece assim, parece como se a gente estivesse vivendo numa monarquia, entendeu? Como se fosse um castelo, como se eles fossem reis, soberanos, e ninguém pudesse fazer absolutamente nada em relação a isso. E aí nós ficamos reféns disso, assim, acho que é um pouco... E aí pensar em mexer na anistia é abrir julgamentos e processos que não vão, assim, não vão investigar só o crime em si, mas vão mexer com uma estrutura do país que ninguém quer mexer. Agora, eu estou me lembrando aqui, em 2007, quando o Lula assumiu, em janeiro de 2007, para o segundo mandato, ele andou falando aqui e ali, assim, aquela maneira meio errática, sobre a caixa preta do judiciário, que era preciso mexer na caixa preta, abrir a caixa preta do judiciário, e nunca mais se falou nisso. Isso parece que era aqueles balões de ensaio que lançam, sabe, né? A reforma política, vamos fazer a Constituinte exclusiva, e a coisa não acontece, não anda. Por que isso? Como é que você vê isso? Olha, a minha leitura, assim, um pouco pegando o nosso direito constitucional, né, o período entre as constituições aí, e não é por acaso que o período de investigação da comissão, na verdade, vai de 46 a 88. O que estava previsto na Constituição de 46 e depois o que nós comemoramos, que entrou na Constituição de 88, isso tudo mexeu pouco com o judiciário. Por mais que a gente comemore... Na verdade, não mexeu, né? Quem mexeu com o judiciário foi a ditadura, não é? A ditadura mexeu com o judiciário, sim, porque para atender os interesses de momento. Afastou todos os ministros, o Vitor Nunes Leal, por exemplo, que aumentou o número de ministros. Aumentou, e assim, todos os regimentos, os regulamentos, as normas de ascensão na carreira, de ingresso na carreira, as escolhas, quem indica quem, quais os poderes que se dão para o quinto constitucional, como que se dá a composição dos tribunais de justiça, dos tribunais superiores. Tudo isso foi orquestrado durante a ditadura. E a gente segue refém desse modelo. Então, assim, como que a gente vai sensibilizar esses juízes? E não é generalizar. É óbvio que tem juízes humanistas comprometidos, né, juízas comprometidas, é óbvio isso. Mas a maioria, assim, o modelo ele é feito para não dar certo. Assim. Já que você falou de juíza, eu queria lembrar aqui, sublinhar o caso da juíza, que foi aquele batalhão da Polícia Militar lá em Benfica e que foi agredida pelos policiais militares que estão presos porque são transgressores e estão aguardando julgamento, esse tipo de coisa. Essa situação entra justamente duplamente na tua observação, porque entra como gênero, que é a questão da mulher, o papel da mulher na sociedade, mesmo juíza, e entra como juiz. Quer dizer, que papel tem o juiz diante de uma situação de fato dessa? Nenhum, né? E sendo mulher, menos ainda, porque aí é uma questão assim, de machismo, de violência plena, não tenho dúvida nenhuma. Não existe uma condição real de igualdade. Mesmo sendo detentora de um suposto poder que um membro do judiciário tem, não tem uma condição de igualdade. E aí não tem nada, e isso na ditadura era assim, no regime democrático é assim, não tem nada que faça com que um cidadão, independente do cargo que ele ocupe, que lhe dê condições reais de enfrentar o poder da polícia. Para a gente amarrar essa história aqui, essa conversa, que eu acho que essa conversa é uma conversa muito... É uma digressão muito longa, na verdade, né? Você tocou agora na polícia. A polícia é um problema porque a polícia, ela parece que ela é para proteger o patrimônio e não a pessoa, né? Não a vida.
Agora, se você juntar o problema da polícia, o problema do judiciário, a juíza que apanhou em Benfica, o problema do legislativo, da falta de legitimidade da representação política, e o problema do executivo que não consegue administrar minimamente essa questão, você acha que nós hoje vivemos nesse contexto conturbado no Brasil um cenário mais propício a você operar transformações, ou você acha que a gente está, ao contrário, está amarrado, imobilizado por essa confusão de interesses? Eu acredito, e aí, assim, por isso também eu me levanto todo dia de manhã e saio de casa, assim, porque eu acredito que a gente já está, assim, no fundo do poço em relação a pensar numa crise mesmo do capitalismo. Porque, assim, todas essas coisas que a gente consegue identificar, do policial que também é humilhado e dilacerado por uma condição de classe que ele ocupa, entendeu? Da juíza que mesmo sendo mulher, ela conseguiu e ela vem, e assim, eu acho que assim, o pano de fundo aí é a questão econômica. Enquanto a gente não, e me parece que a sociedade tem começado a enxergar e se insurgir sobre isso, e isso, claro, isso são processos históricos, assim, nunca tanta gente estudou no Brasil, nunca tanta gente, isso são conquistas dos últimos anos, do governo Lula, do governo Dilma, conquistas sociais importantes, que a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, assim, a próprio acesso à informação do fácil, a gente tem acesso a... Só que as pessoas, isso é uma coisa que é curioso pensar, assim, as pessoas, elas têm capacidade cognitiva, discernimento, e não é porque a pessoa é pobre e mora numa área, numa periferia de uma grande cidade, que ela não tem condições de assistir determinados telejornais e ver que aquilo é montagem. E eu acho assim que tem um espírito público surgindo com mais força no Brasil. E isso, assim, a gente nota isso andando na rua, conversando com as pessoas, entendeu? Essa não aceitação da inclusão de pessoas que historicamente eram pobres aos bens de consumo, a poder andar de avião, sim, poder tirar férias, entrar para a faculdade, negros na faculdade, negros na faculdade, pobres na faculdade. Metade, hoje eu estou trabalhando na UFRJ, na reitoria, metade dos ingressos hoje dos alunos que estão se matriculando essa semana, inclusive, 50% são alunos pobres e negros. Isso, assim, agora a luta que a gente tem que ter é para manter essas pessoas com qualidade, porque também não adianta, né, só... Mas, assim, não é que não adianta, porque esse é um discurso muito fácil da gente cair, dizer assim, não adianta, depois não ter como manter. Adianta sim, porque essas pessoas nunca entraram. Nunca entraram. Então, assim, política... em 20 anos, em 10 anos, eu acho que agora, Gola, a gente está começando a sentir o que foi desde da década de 2000 para cá, né, nos últimos 15 anos, esse novo cenário. Configuração, né? E aí, isso tem que dar algum resultado prático. Você não acha que isso está incomodando demais também esse senso comum da sociedade brasileira, que é conservadora? Não é a mídia que é conservadora, é a sociedade que é conservadora, é a sociedade que é escravocrata, é a sociedade que é machista, patriarcal, essas coisas. Porque, assim, de fato, porque as pessoas, assim, porque é que essa perversidade do capitalismo, né? As pessoas, elas acumulam, e elas não satisfeitas com a acumulação pessoal, elas se incomodam que o outro acumule também. Porque se é só meu trabalho, fruto do meu trabalho, eu tenho direito a férias, eu tenho direito a comprar um carro, fruto do meu trabalho, o problema não é esse. Entendeu? É falsa essa ideia assim, porque eu não posso ter meu carro. Eu posso ter meu carro, eu trabalho, posso pagar gasolina, posso pagar um imposto, mas eu não quero que o outro, que tem menos que eu, também tenha. É como se fosse, sabe, uma inveja do mal, é uma não permissividade para que outras pessoas também tenham. E aí eu não admito que o filho do porteiro ou do motorista de ônibus, como se ser porteiro e ser motorista de ônibus fosse algum demérito para alguém, não é? Como é que os filhos dessas pessoas que não permitem vão para faculdade, os que andam de ônibus, se não tiver o motorista do ônibus, a motorista do ônibus? Claro. Então é um pouco... Isso eu vi uma definição que eu achei fantástica no Facebook, de alguém lá que disse, você
pode ficar bem, mas você não pode ficar melhor que eu. Entendeu? Quer dizer, eu sou a favor de que você tenha também, mas você não pode ter mais do que eu. Né? A questão, por exemplo... E é uma falsa ideia, que se um tem mais, isso está ameaçando o meu ter. Só que não é, entendeu? Porque assim, quando você gera justiça social, quando você educa a população, quando você garante acesso à educação, todo mundo tem mais conhecimento e isso... Então, assim, nesse aspecto eu tô otimista, assim. Nesse aspecto eu tô otimista. De achar, assim, que em 5, 10 anos, que essas pessoas que hoje ascenderam, e não é só em relação a bens de consumo, a bens materiais, a dinheiro, é conhecimento, mais pessoas estão indo ao cinema, mais pessoas estão participando, pelo menos nos grandes centros urbanos. A gente ainda tem, né, uma disparidade muito grande no interior do país. Então, acho que assim, e cabe a nós, cada vez mais, assim, os espaços que a gente ocupa, a gente transmitir o conhecimento, né? E não viver embaixo desse véu de ameaça de que se o outro tem, isso vai gerar menos para mim, entendeu? Então, assim, nesse aspecto, é realmente algo que... nesse aspecto, é realmente algo que é bem delicado, assim, para se pensar. Ok. Para encerrar, dá uma olhada ali na câmera e se despede aí dizendo um recado positivo que você gostaria de deixar para os nossos... Olha, basicamente, assim, o que eu queria dizer é que direitos humanos é algo que a gente faz todo dia, é algo que na hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem que ser um militante, um ativista de direitos humanos. E no meu caso, sendo mulher, eu tenho que ser uma ativista de direitos humanos que enfrenta o machismo da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. E eu faço isso todos os dias. E sempre que eu vejo, me confronto com uma situação de machismo, eu ajudo, eu falo. Só não faço isso quando eu estou caminhando numa rua sozinha à noite e eventualmente eu sou surpreendida por uma atitude machista ou por uma atitude violenta, porque se eu fizer, certamente eu serei ou estuprada ou morta. Então a gente também tem que ver direitos humanos como um dever de cuidado com outro ser humano. E aí sim saber que se o Estado é o maior violador de direitos humanos, ele também é garantidor. E nós precisamos cada vez mais aprender a acionar os canais do Estado e as políticas públicas, enfim, para garantir direitos humanos. É um pouco Legal. isso.